Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a organização do esporte em Santa Catarina. Vamos falar de alguns elementos da organização do esporte em Santa Catarina, da Fundação Catarinense de Esporte, do Conselho Estadual de Esporte e do Tribunal de Justiça Desportiva em Santa Catarina. Analisando um organograma geral, incluindo inclusive o nível federal, a gente tem a Secretaria Especial do Esporte em nível federal. Em nível estadual, a gente tem as secretarias estaduais do esporte, cada estado tem uma forma, às vezes, um pouco distinta de se organizar, e em nível municipal, as secretarias ou fundações municipais de esporte. Quando a gente vai analisar as organizações não governamentais, em termos de estado, no nível estadual, a gente tem as federações estaduais, nas suas diferentes modalidades, e temos o Conselho Estadual de Esporte. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas no vídeo de hoje. Então, pensando no sistema esportivo em Santa Catarina, podemos falar que ele é composto pela FEIsport, que é a Fundação Catarinense de Esportes, pelo Conselho Estadual de Esporte e pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, tendo ainda como atores as federações e os conselhos. Vamos começar falando um pouquinho da FEIsport. A FEIsport ela foi criada em 1993. Na época, ela era chamada de Fundação Catarinense de Desportos, com a sigla FEIsport já, e aí depois ela passou a ser denominada de Fundação Catarinense de Esporte. Era o segundo órgão do tríplice poder do esporte catarinense, já que o Conselho Estadual ele tinha sido criado um ano antes. Essa aqui é a sede atual, que se encontra em Florianópolis. E hoje, a FEIsport está organizada de uma forma que ela possui 12 programas esportivos, totalizando mais de 300 eventos anuais e envolvendo cerca de 250 mil atletas nas áreas do alto rendimento, na área do esporte escolar e na área do esporte de participação, e incluindo também deficientes, idosos e a sociedade em geral, além dos atletas. A instituição ela cumpre um importante papel nas políticas públicas voltadas para o desporto catarinense. E aí, para a gente entender os objetivos da FEIsport, temos, então, executar os programas, projetos e ações da Política Estadual de Esporte de forma articulada com as secretarias do Estado de Desenvolvimento Regional, incentivar o desenvolvimento de práticas esportivas por pessoas portadoras de deficiência, então aqui o aspecto da inclusão, exercer outras atividades relacionadas com o desporto e a educação física, compatíveis com suas finalidades, e como missão, executar e facilitar a execução de políticas públicas do esporte catarinense através da realização de programas e projetos esportivos com gestão estratégica, focada na inovação, pesquisa e tecnologia para o esporte, em busca da excelência esportiva e do bem-estar da população de Santa Catarina. E a visão, que é onde a FEIsport quer chegar, é que o esporte associado à saúde, ao turismo e à cultura e juntamente com a educação deverá impulsionar o desenvolvimento do Estado através do compromisso assumido com a melhoria da infraestrutura esportiva dos municípios catarinenses, assim como da qualidade de vida de toda a sua população, tornando a FEIsport uma referência em gestão do esporte no Brasil. Nos valores, então, a FEIsport tem incentivar, promover e zelar pelas atividades esportivas de forma democrática e profissional, contribuindo para o desenvolvimento socioesportivo, bem-estar e qualidade de vida dos catarinenses. Agora a gente vai falar um pouquinho do JASC, são os Jogos Abertos de Santa Catarina, está na sua 60ª edição, nesse ano 2021, um ano que, apesar de ser um pouco diferente dos outros anos em função da pandemia, tem apresentado uma boa organização e eficiência. No JASC, então, são mais de 28 modalidades esse ano, quase 4 mil atletas inscritos, cerca de 80 municípios catarinenses, e as etapas elas acontecem em diferentes municípios. Então, aqui a gente tem um recorte do calendário oficial da FEIsport, e aí vocês podem ver em azul os dias e os locais onde vão acontecer algumas das etapas do JASC, Então, a gente tem ali etapa regional no oeste, no norte, na região sul, Planalto do Vale, centro, extremo oeste. Podemos ver, então, que o
já que ele acontece em muitos locais, ele envolve muitos atores desse ecossistema do esporte, ele inclusive revela muitos atletas, e esse ano está na sua 60ª edição. Falar um pouquinho agora do Conselho Estadual de Esporte, o SED. O Conselho Estadual de Desportos, né, de Santa Catarina, porque ele tinha um outro nome no início, foi instituído em 1992, então era um órgão colegiado de deliberação coletiva com funções consultivas, deliberativas, normativas e fiscalizadoras. Com relação à sua função, não mudou muito. Hoje tem sede fora em Florianópolis e o prédio anexo à FESPORT, que a gente acabou de ver. Fez sua primeira reunião ordinária em 1992, na época com 21 conselheiros. Os conselheiros, né, têm mandato de 2 anos, permitido uma recondução em suas funções, são consideradas de relevante serviço público. Depois eu vou mostrar a regulamentação sobre isso. Então, nós temos a Lei 9.808 de 94, que cria o Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina, e nele, no artigo 3º, a gente já tem ali especificando por quem que é composto o Sistema Desportivo Estadual, e lá está o Conselho Estadual de Desporto, na época com esse nome ainda. No artigo 12 da mesma regulamentação, aí é colocado aquilo que eu acabei de mencionar, que o membro do Conselho Estadual de Desporto, ele exerce uma função considerada de relevante interesse público. Aqui eu trouxe também a resolução número 20 do SED, né, que normatiza a indicação de representantes da sociedade civil para compor o Conselho Estadual de Esporte. Então, ele fala que as pessoas interessadas em representar os atletas, regiões esportivas e as instituições de ensino superior, eles podem efetuar suas inscrições, se eles tiverem os requisitos, para análise depois. A gente tem também o regimento interno, né, do SED, que é de 2018. Então, ele aprova o regimento interno do Conselho Estadual do Esporte, em Santa Catarina, e reforça aqueles objetivos e aquelas funções que a gente mencionou antes. Então, como objetivo, né, discutir, deliberar e propor ao titular da Secretaria do Estado do Turismo, Cultura e Esporte, que é o SOL, as diretrizes da política do esporte no âmbito do Estado, e aí sendo então um órgão colegiado, consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador com relação à questão do esporte em Santa Catarina. Aqui tem as competências, né, dentro desse mesmo decreto do regimento interno. Então, sugerir prioridades para o plano estadual de esporte, fiscalizar e fazer cumprir, mediar conflitos, emitir parecer e recomendações, estabelecer normas gerais, outorgar o certificado de registro de entidade esportiva, propor prioridades na área do esporte, emitir parecer e por aí vai, né? Vocês podem depois pausar o vídeo para ver com calma. Nesse mesmo decreto, a gente tem no artigo 4º, né, colocando a composição. Então, fala que são 21 membros efetivos, ali no caso, como membro nato, dirigente máximo da fundação da FESPORT, né, da Fundação Catarinense de Esporte. Depois vão ter 10 membros representativos das diversas regiões do Estado e 10 membros representantes da sociedade civil organizada. E aí a gente consegue, no site da FESPORT, algumas federações e conselhos. Então, Santa Catarina possui essas federações, possui talvez até mais, no site estavam essas. Então, tem Federação de Atletismo, Hipismo, Ciclismo, Futsal, tiro ao arco. E por aí a gente pode ver uma série de modalidades, né? Aqui alguns exemplos, ó, Federação Esportiva de Tiro. Aqui é do site da Federação Catarinense de Futebol de Salão, Federação Catarinense de Bocha e Bolão, Federação Catarinense de Futebol. E aí a gente vem, então, para a última parte da nossa fala de hoje, que é sobre o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. No canal vocês têm um outro vídeo falando especificamente sobre o direito e justiça esportiva, lá vocês vão ter mais detalhes. Aqui é apenas para a gente ver como está organizado. Então, o TJD ele possui algumas regulamentações que vão embasar e vão
direcionar a forma como está organizado. Dentre elas, a própria Constituição Federal de 88, a Lei Pelé, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a Lei 9.808 de 94, que cria o Sistema Desportivo Estadual, que eu acabei de falar um pouquinho dela, só que com o recorte voltado para o Conselho, né? A Resolução 02, 2007, que regulamenta os convênios entre entidades esportivas do sistema e o TJD. E, por fim, a Resolução número 14, que aprova o Código de Justiça Desportiva em Santa Catarina. Então, pegando um pouco agora dessa lei que cria o sistema desportivo em Santa Catarina, né, no nosso estado, ele, da mesma forma como nos conselhos, ele traz ali que o Tribunal de Justiça Desportiva é uma unidade autônoma e independente, né, da entidade de administração do desporto do sistema estadual, que compete processar e julgar as questões de descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas, sempre asseguradas a ampla defesa e o contraditório. Depois, no artigo 12, fala que os membros do TJD exercem função de relevante interesse público, tá? Então fica fortalecido isso no artigo 12. Trazendo um pouquinho da resolução 02 do SED de 2007, então ali é colocado os convênios entre as entidades desportivas integrantes do Sistema Desportivo Estadual e o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, né, dizendo que essa resolução, 02, é a que regula esse tipo de situação, né, que são os convênios. Então, outra resolução, a número 14, do SED de 2019, ela aprova o Código de Justiça Desportiva em Santa Catarina, é uma normativa bastante importante, e já no artigo 1º ela coloca que a organização, o funcionamento, as atribuições da Justiça Desportiva e o processo desportivo, bem como a previsão das infrações disciplinares desportivas e de suas respectivas sanções, no que se referem ao desporto promovido pelo governo do estado de Santa Catarina, regulam-se por esse código. Então, é uma resolução, uma normativa bastante importante no que tange à justiça desportiva em Santa Catarina. Hoje, a gente tem como composição do TJD alguns atores, que vocês podem ver aqui. Eu deixei com uma coloração diferente a vinculação, né, do segmento de cada uma. Então, vocês conseguem rapidamente ver ali que, por exemplo, árbitros, tem o Vinícius Bion, o Dr. Vinícius Bion, com um suplente lá embaixo. Depois a gente tem da OAB, tem Paula Flores e Rafael Bozano. Então, vocês podem fazer aqui, identificar pelo segmento. A diretoria do TJD de Santa Catarina, né, nesse recorte de ano 2019 a 2022, tem como auditor-presidente o Dr. Vinícius Guilherme Bion e como auditor vice-presidente o Dr. Nicolas Salvador Botos. E aí, para concluir, então, a gente trouxe alguns elementos da organização do esporte em Santa Catarina, falamos um pouco da Fundação Catarinense do Esporte, como é que ela está organizada, do Conselho Estadual do Esporte e do Tribunal de Justiça Desportiva em Santa Catarina, que são algumas referências utilizadas. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!